você já deve ter ouvido que tem um novo vírus lá na China e os sintomas desse vírus, eles são parecidos com os sintomas da Covid-19. E aí, a pergunta que o brasileiro pode fazer é o seguinte: estamos diante de uma nova pandemia, sim ou não? Devemos nos preocupar com essa situação do que está acontecendo na China? Bom, eu conversei com a médica Priscila Carraro Merlos, que é infectologista, justamente fiz essas perguntas para a gente entender o que a gente precisa saber no momento sobre esse novo vírus que circula na China e a informação de que já está no Brasil. Doutora Priscila falando no Jornal da Manhã. A princípio, a gente não precisa ter uma preocupação excessiva em relação a esse vírus, justamente porque ele é um vírus que ele já é conhecido, já é nosso conhecido. Aqui no Brasil, a gente tem informação de circulação há 20 anos desse vírus. Talvez circula até mais tempo, só que a gente não fazia identificação. E ele é um vírus que ele faz parte das doenças infecciosas, né, virais sazonais, tá? Ele é primo de um outro vírus também muito conhecido, que é o vírus sincicial respiratório. E ele, de forma geral, ele tende a causar uma doença leve, um resfriado, uma gripe, não é algo muito sintomático, né? Quando pode ser um problema? Quando for um paciente idoso, uma criança, né, com menor idade, ou um paciente com imunossupressão. Mas esse perfil de população, com qualquer doença viral ou, né, bacteriana, ele tende a ter um perfil que a gente precisa ter mais cuidado. Não é pelo metapneumovírus em si, mas pelo perfil da população mesmo, tá? Mas, a princípio, não é um vírus que a gente tenha que ficar alarmado ou pensar que, opa, tá vindo uma nova Covid aí, que realmente não se trata disso. A gente tem Realmente não se trata disso. A princípio, a gente não precisa ter 20 anos desse vírus. Talvez circula até mais tempo, só que a gente não fazia identificação. E ele é um vírus que ele faz parte das doenças infecciosas, né, virais sazonais, tá? Ele é primo de um outro vírus também muito conhecido, que é o vírus sincicial respiratório. E ele, de forma geral, ele tende a causar uma doença leve, um resfriado, uma gripe, não é algo muito sintomático, né? Quando pode ser um problema? Quando for um paciente idoso, uma criança, né, com menor idade, ou um paciente com imunossupressão. Mas esse perfil de população, com qualquer doença viral ou, né, bacteriana, ele tende a ter um perfil que a gente precisa ter mais cuidado. Não é pelo metapneumovírus em si, mas pelo perfil da população mesmo, tá? Mas, a princípio, não é um vírus que a gente tenha que ficar alarmado ou pensar que, opa, tá vindo uma nova Covid aí, que realmente não se trata disso. A gente tem acompanhado pelos sites, enfim, a informação dessa realidade, né, com casos de vírus, do vírus na China, enfim. E nos parece até um sensacionalismo nesse momento, doutora? Como é que a senhora vem acompanhando até os noticiários internacionais sobre esse tema? Então, me parece isso, assim, claro que na China tudo tem uma grande proporção, né? Mas se você for olhar os dados chineses, inclusive esse ano, a quantidade de doenças respiratórias por esse vírus até está um pouco menor do que do ano passado, né? Mas realmente parece mais que a gente precisa ficar alerta sempre, né? Porque a medicina é uma doença, uma ciência de probabilidades, que a gente fala. Então, é claro que a gente precisa ficar alerta, nada é sempre, nada é nunca, mas não nos parece ser esse sensacionalismo todo que eles estão tentando alarmar. Realmente não se trata disso, tá? O que resta para todos nós, né, brasileiros, enfim, fazer nesse momento em relação até cuidados e prevenção? Então, assim, acho que o legado que o Covid nos deixou, a gente deve lembrar dele, né? Que é a gente ter aquela etiqueta da tosse, né? Então, por exemplo, se eu estou com alguma doença respiratória, eu devo higienizar minhas mãos, usar álcool em gel, quando tossir ou espirrar, lembrar de sempre proteger a boca para que a gente não transmita de forma tão efetiva essas partículas por aí. E se eu estou com doença respiratória ativa, eu devo usar máscara, para que eu não contamine as outras pessoas. Isso nós deveríamos fazer sempre, né? Isso faz parte da cidadania, digamos assim. Só que a gente acabou, que a gente assumiu isso quando tinha o Covid, e muitas vezes a gente acabou esquecendo disso. Isso não deveria ser esquecido nunca mais. A gente deve seguir isso para toda doença respiratória que a gente tem. Então, eu acho que a gente deve usar esse exemplo de agora que veio na mídia para nos relembrar disso, mas não ter preocupação em relação ao metapneumovírus em si. A gente vai continuar vigilante e observando. Se tiver alguma mudança, com certeza a gente vai trazer essas informações para vocês. Mas em relação a essa conduta mais cuidadosa em relação a essas doenças respiratórias, né? As questões envolvendo ainda a Covid, casos de Covid, ainda são uma realidade, doutora?
Ainda são uma realidade. Tá? Mas é claro, a população está vacinada, muitas pessoas já são imunes, então a quantidade de pessoas com Covid é muito menor, tá? Mas ela ainda assim é uma realidade, mas muito longe do que a gente viveu lá na pandemia, assim, né? Aquele número de casos e principalmente a gravidade dos casos, a gente não vê mais dessa mesma forma, tá? Avanços na questão até de prevenção e tratamento em relação a vacinas. A gente tem algo nesse sentido também, ou por enquanto continua prevalecendo as mesmas vacinas que a gente conheceu durante e pós a pandemia? A princípio, continuamos com as mesmas coisas, e em relação, inclusive, ao metapneumovírus, para frisar, a gente não tem uma vacina específica para ele, tá? E também não temos uma medicação específica, tá? A medicação, na verdade, é o nosso corpo que atua liberando o vírus e eliminando o vírus, né? Então, e para o Covid é a mesma coisa, a gente não tem nada de diferente para ele. As recomendações seguem as mesmas. Doutora Priscila Carraro Merlos, muito obrigado, infectologista. César, a doutora Priscila, ela até trouxe boas notícias no que diz respeito ao seguinte, não há motivo para pânico, o alerta sempre é importante e necessário em relação à saúde, porque isso remete novamente aos cuidados que a gente precisa ter, independente de novo vírus ou não, tá gripado, tá com alguma situação, lavar as mãos e por aí vai. É uma boa explicação neste momento, né, para a gente repassar ao ouvinte do Jornal da Manhã. E a importância da informação, né, Marcos? Porque surgiu essa notícia, não somos nós aqui de Joinville que estamos divulgando isso é uma notícia mundial, mas os cuidados têm que ser feitos e a informação é muito importante, a entrevista foi perfeita, não é? Então, os cuidados do dia a dia a gente tem que manter. O coronavírus ele está aí ainda, circulando como a dengue, está por aí, as viroses, agora principalmente no verão. Então, as pessoas têm que se tornar cada vez mais cuidadosas, né? Tem os cuidados com as crianças, com as pessoas de mais idade, para quem tem uma comorbidade ou não. Mas a importância da informação é crucial para que as pessoas deem continuidade à sua atividade. Então, está lá no radar, não é? Da saúde pública, está lá no radar. Mas a gente tem os casos mais pontuais para atender a população com orientação e atendimento também.